quando José, ele foi vendido pelos seus irmãos para ser escravo no Egito. Lembre-se bem, o povo estava, os israelitas, eles estavam vivendo uma vida de proteção, uma vida de paz, uma vida onde Abraão, Isaque e Jacó, pai de José, dos 12 filhos, eles viam Deus se manifestar naquele lugar de uma forma extraordinária. Eles viam Deus descer com a glória dele sobre a vida do pai, do avô, de geração em geração. Porque a bênção de Deus não é para uma pessoa só. A bênção é para todo o que crê, de geração em geração. Um determinado dia José teve um sonho. O mais novo dos 12 irmãos, José teve um sonho. E ele vai e relata o sonho dele para os irmãos. Olha, eu sonhei que no meu sonho eu via os meus irmãos, inclusive meu pai e minha mãe, se curvando diante de mim e pedindo ajuda. Eu não entendi isso. Os irmãos dele já tinham inveja dele, porque o pai o amava e o presenteava um pouco mais do que os outros. E eles queriam dar fim em José. E quando José conta o sonho, aí foi a gota d'água. Quero abrir um parênteses aqui e dizer para você: cuidado para quem você conta os teus sonhos. Cuidado com quem você compartilha os projetos que você tem com a tua esposa, os projetos que você tem de vida e de futuro. Porque pode ser que por causa disso você arrume bastante inimigos. Pode ser que por causa disso pessoas comecem a te olhar diferente. Aqueles 11 irmãos começaram a planejar matar José, porque José era um jovem sonhador. E talvez porque você é um homem, um jovem, uma mulher, uma moça, uma pessoa que sonha, é uma pessoa visionária, é uma pessoa que desde pequeno, desde que você 10, 11, 12 anos já se tornou empreendedor, porque tem gente que está no sangue já, não viver dependendo dos outros. E talvez por causa disso, você seja uma pessoa de poucos amigos. Meu pai e minha mãe estão aqui hoje, e eles sabem muito bem da minha história, melhor do que ninguém. Com 16 anos de idade eu saí de casa. Era uma criança ainda. E eu fui para um lugar que eu nunca tinha ido, a maior cidade do país. Saí da grota, do meio do mato do Paraná, onde nós morávamos praticamente. E com a bênção deles, eu fui para São Paulo. E lá, com 16 anos de idade, morei um tempo na minha irmã, como falei para vocês, quem me apresentou Jesus. E quando eu conheci Jesus, com 18 anos de idade, a última balada que eu fui, a última farra que eu fiz foi meu aniversário de 18 anos, inclusive. E aí eu conheci Jesus. E aí, por causa dos sonhos que Deus já tinha me dado, por causa dos projetos de vida que Deus já tinha me revelado, eu me lancei para que Deus pudesse ser visto através da minha vida, na vida daquelas pessoas que estavam ainda nas trevas. E eu confesso que eu tinha muitos amigos, e quando eu fui para Jesus e quando eu me apeguei com Deus, eles caíram assim uns 90%, ou se não todos. Por quê? Porque com José também não foi diferente, pessoal. Você tem a bênção dos seus pais, você tem a bênção do próprio Deus, mas você vai ter também as investidas do mal, para que no meio do caminho você pare. Tem gente que ela tem um problema gravíssimo, que é começar as coisas e não terminá-las. Deixar tudo pela metade, projetos pela metade, coisas engavetadas, paradas no meio, por causa de uma dificuldade. Aí eu parei com isso aqui, porque surgiu um imprevisto.
É porque surgiu um imprevisto que nós devemos continuar. Você tem um glória escondido aí, não? Amém? É porque surgiu um imprevisto que eu tenho que continuar. Porque o imprevisto, a adversidade, está dizendo para mim, Mário, para você também deve dizer o mesmo, que é algo bom. A dificuldade diz para mim que é algo bom. Você está dando tudo certo, se tudo está se encaminhando da melhor maneira possível, para e comece a orar. Pare e comece a orar. Eu quero dizer para você que muitas bênçãos vêm disfarçadas de problemas. Que é só você pegar aquele embrulho, desembrulhar, que você vai encontrar uma bênção ali dentro. Às vezes é uma má notícia, às vezes é uma porta que se fecha, às vezes é alguém que te fere, é alguém que te calunia, é alguém que se levanta contra você do nada. Eu quero dizer para você que por detrás de muitos problemas está uma bênção escondida. Quem está comigo? E às vezes por causa dessa dificuldade que você passou, por causa desse não que você ouviu, por causa dessa barreira na qual você se deparou, você decidiu, resolveu parar com os seus sonhos, com os seus projetos de vida. Deus é contigo. Deus não desiste de você, mas Ele precisa que você continue. José foi levar comida para os irmãos no campo. O pai dele preparava a marmita, preparava. E José mandava, inclusive o pai de José pedia, vai lá e dá uma espiada para ver o que eles estão aprontando. Então José era os olhos do pai. José era um homem de confiança do pai. Você também é do Senhor, em nome de Jesus, diga amém. Deus está confiando coisas nas suas mãos que você nunca imaginou que você poderia. Olha o seu filho, olha a sua família, olha a sua casa, o seu trabalho, quem diria? Deus tem confiado coisas nas suas mãos que você talvez jamais se imaginaria poder administrar isso. Depois você vai entender por que José passou por isso. Ele se torna governador lá no Egito. Estou dando um spoiler aqui, mas todo mundo conhece a história, né? Ele se torna governador, o homem mais importante na face da terra depois de Faraó. Porque mesmo sendo desprezado pelos seus, mesmo sendo vendido pelos irmãos, mesmo sendo preso injustamente, José não desistiu dos seus sonhos. Os irmãos, quando viram ele sozinho no campo, disseram, agora é a hora. É a nossa chance de acabar com os sonhos dele. Como é que acaba com o sonho de alguém? Colocando esse alguém para baixo, com palavras, com atitudes. Pegaram José para matar, e um dos irmãos, o mais velho, disse, a gente não pode ter sangue nas nossas mãos. Porque eles conheciam a Deus, eles sabiam que Deus é justo. E que não poderia cometer um homicídio naquela situação. A própria Bíblia ensina sobre isso. Então eles acham uma cisterna. Eles abriam muitos poços naquela época para dar de beber ao gado. E os poços se secavam e ficava a cisterna. Então eles mataram um animal, pegaram a roupa de José, a túnica que ele tinha, e esfregaram naquela roupa o sangue do animal e jogaram José para morrer dentro daquele buraco. Tem gente que o desejo dela é nos ver num buraco. Quem está comigo? Porque às vezes você tem um espírito para frente, você não gosta de ficar falando derrota, você não gosta de ficar sendo responsável por fake news, né? Você não gosta de ficar vendo coisa ruim, você não gosta de ficar comentando do que não presta. E tem gente que é só calamidade. Tem pessoas, se você não concordar com ela, você já se torna inimigo dela. Sim ou sim? Basta você não concordar com ela. Imagina se você falar então o que você pensa. Imagina você falar dos teus projetos. Joga José lá dentro do buraco, para levar a roupa suja de sangue, para dizer para o pai, ó, um animal silvestre atacou ele, matou ele, e nós não pudemos fazer nada, e nós já o sepultamos.
Mas a Bíblia diz que quando eles estavam saindo do local, vêm os cavaleiros, os soldados, os homens os mercadores do Egito, que compravam mercadoria por aqueles lugares, e disseram: temos um jovem aqui, quer levar? A gente vende por tanto. Venderam o irmão deles. O irmão deles foi para o Egito, se torna escravo, para ser escravo. Mas é que a Bíblia diz assim, se você ler em várias referências ali no 40, no 39, no 38, nos versículos de Gênesis, Deus, o Senhor, era com José. Amém? Diga assim: o Senhor é comigo. Agora fala para o vizinho: Deus é contigo. Amém? Deus é contigo. Tem situação que você vai pensar que é o fim, tem momentos que você vai achar que acabou, mas Deus é contigo, permaneça, vai em frente, continue. Caminhada pode ser difícil, mas a chegada vai ser gloriosa em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando José chega lá, a Bíblia diz que, por ele ser um jovem saudável e forte, então ele era cotado para ser um bom escravo. Um bom escravo. Ele vai para a casa de Faraó. Primeiro ele cuida das coisas de Faraó. Faraó se identifica com ele. Deus sempre trabalhando na vida de Faraó. A Bíblia diz que a mulher de Faraó, a mulher se engraçou com ele. Porque o diabo vai tentar de tudo, pessoal. Ele vai tentar de todas as formas. Ele vai usar todas as armas que ele tem para frustrar os teus sonhos, para tirar a tua força, para tirar a tua legalidade de sonhador, de filho de Deus, de vencedor. Você tem uma identidade. Sua identidade é filho de Deus, vencedor. Quem crê que é assim? Amém, igreja? E aí a mulher começa a dar em cima de José. Você vai se deitar comigo, eu quero você. Começa a dar em cima de José, começa a cantar José. E José fugia dela, e José corria para cá e ela ia para lá. Bastava o marido sair, a mulher ia lá. A Bíblia diz que teve um dia que tanto ela insistir e José fugir dela. Não é porque ele não gostava de mulher que ele fugia. É porque ele tinha temor a Deus. Amém? Entendeu, sim ou não? É porque ele tinha um sonho a ser realizado. É porque ele tinha projetos de vida. Tem muitas coisas que você pode até gostar, pode até querer, que eu posso até querer fazer, gostar, desejar, mas que eu vou fugir todas as vezes que eu lembrar do meu projeto de vida, das coisas que Deus já confiou nas minhas mãos e que ainda vai confiar. E aí você vai dizer assim: vale a pena eu dizer não para isso aqui agora, para que eu consiga prosseguir a minha caminhada e chegar lá na frente, onde Deus vai me honrar. Quantos estão comigo aqui? Glória a Deus. José foge daqui, foge dali. Ela agarra José, arranca um pedaço da roupa de José, começa a gritar, começa a dizer que foi atacada, abusada sexualmente por José. Chama os soldados e diz: chama meu marido, porque o empregado dele abusou de mim. O marido volta, bota ele nas cadeias, na cisterna de novo. Você está pegando aí no espírito? Mas o diabo tem sempre um propósito: frustrar os teus sonhos. Ele sempre vai querer fazer algo para você pensar assim: Deus não está nem aí para mim. Ei, sabe por que José passou por tudo isso? Porque Deus estava preparando José para administrar o Egito, para administrar algo muito grande, para ser governador daquele lugar. Sabe por que às vezes você passa por situações, mesmo sendo verdadeiro, mesmo buscando servir a Deus, mesmo sendo honesto, e de repente você é colocado em determinadas situações, onde você diz: por que está acontecendo comigo? Pega aí, hein? Pega essa agora, porque Deus está preparando você para administrar as coisas que Ele vai entregar nas suas mãos. Quem entendeu? Ele precisa de homens fortes e de mulheres fortes, para que quando Ele entregar algo nas suas mãos, não venha falir, não venha quebrar
Porque tem muito casamento falido, tem muita empresa quebrada, tem muito crente doente espiritualmente, porque na hora de se preparar para administrar o que Deus quer colocar nas suas mãos, ao invés de baixar a cabeça e dizer, amém, Senhor, faça a tua vontade, como Jesus no Getsemane, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Eu não gostaria de passar por isso, mas o Senhor está permitindo que eu passe por isso. Se é a tua vontade que eu enfrente essas lutas, que do nada essa situação, essa tempestade aconteça, eu estou nas tuas mãos em nome de Jesus. José vai para o presídio, vai para a cadeia, fica preso. Lá dentro, ele ganha a confiança dos presos. Ele é colocado como líder dos presos, carcereiro, chefe dos presos. O copeiro de Faraó faz uma besteira, vai preso. Chega lá na cadeia, Deus dá um dom para José de revelar sonhos. Porque quem tem sonho revela sonhos também, diga glória a Deus. Eu estou falando de adivinhar nada aqui não, viu pessoal? Pegue no teu espírito que eu estou te dizendo. Quem tem sonho, revela sonhos na vida das outras pessoas. Eu estava conversando com a minha esposa lá em casa, uma madrugada dessas aí, que a gente estava orando, eu falei, puxa amor, a gente precisa ter sempre no nosso coração, que nós precisamos levar esperança para as pessoas. Como é que eu levo esperança para alguém? Quando eu olho para alguém, e mesmo que a pessoa esteja toda torta, toda errada, quando eu conversar com essa pessoa, eu tenho que fazer entender que para ela tem jeito. Porque de acusadores o mundo está cheio. Pessoas que apontam o erro dos outros, o mundo está cheio. E eu sempre tenho ensinado para vocês, tenho dito aqui, que a melhor maneira de você falar o que está errado, não é você dizer o que está errado, é você fazer o que é certo. Faz o que é certo. Não fica apontando o dedo, ô Terezinha, está tudo errado isso aí. Ô Gabriel, não é assim rapaz, olha o que você fez, olha isso Gabriel. Faz o certo você. Claro que eu não estou tirando a autoridade da mãe, a mãe tem que pegar mesmo. E mesmo que seja grandão assim, dá umas lapadas às vezes de cinta. Brincadeira. Mas pode, viu, está liberado. Está liberado. Como dizia minha mãe, né? Minha casa, minhas regras, que é assim que eu quero. Fazer o quê, né? Gere esperança em quem está perto de você. Se você tiver simples desejo de não desesperançar as pessoas, a internet desmotiva, a televisão, o noticiário, até as músicas, até as letras das músicas. Eu estava ouvindo outro dia, eu gosto de ouvir música sertaneja, aquelas músicas antigas. Eu e minha esposa, quando a gente vai viajar, a gente ouve Chitãozinho e Chororó. Quem conhece? A gente ouve, de vez em quando a gente ouve. Não é pecado, viu, dona Maria? Pode colocar lá e ouvir de vez em quando. Agora, vai ouvir umas músicas que está tocando hoje em dia. O que você fez comigo, eu vou fazer com você. A amante nunca vai ser esposa. Essas músicas não causam mais esperança nas pessoas. Desesperança, na verdade. Você ouve a letra, dá vontade de pegar e sair correndo. Incentiva as drogas, incentiva a prostituição, a traição, a dar o troco, pagar na mesma moeda. Sim ou sim, gente? Seja alguém que não somente sonha, mas que revela sonhos para outras pessoas. Incentive pessoas a sonhar também. Incentive os seus filhos. Incentive as pessoas que estão ao seu redor a não desistir dos seus sonhos. José faz lá umas ações dentro do presídio que chega até Faraó. Faraó sonha também. Sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Quem lembra? A Bíblia diz que ele ficou perturbado porque teve aquele sonho, as vacas magras e ainda lá, e comia a vaca gorda, e ele fica desesperado. A Bíblia diz que ninguém sabia explicar para ele o que era aquilo. Até que contaram para ele, tem um rapaz lá na cadeia que ele interpreta sonhos. Quem é? José. Traz ele. José chega e diz, Senhor, Faraó, isso é porque vão vir 7 anos de fartura no Egito e depois 7 anos de miséria. E essa miséria de 7 anos vai acabar com tudo que
vocês produziram nos 7 anos de fartura e todo mundo vai morrer de fome. E aí ele, como é um sonhador, um visionário, diz assim, o senhor precisa de um homem que com sabedoria possa administrar os seus negócios. Você vê como é que Deus faz as coisas? Deus não desampara ninguém que nele crê. Deus cria situações para honrar aqueles que estão servindo a Ele com sinceridade. Diga glória a Deus. Ele não deixa ninguém na mão. Deus não deixa ninguém se frustrar, pessoal. Deus não deixa ninguém ser frustrado se esta pessoa coloca a vida dela aos cuidados de Deus. Não tem nada que Ele não possa fazer. E Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer. Eu estou vendo a Nath aqui e eu me lembrei da sua tia. Estou certo? A Neuza é tia tua? Ela veio sexta-feira aqui. Tu deve já estar sabendo, né? Do que aconteceu. Como Deus faz, pessoal. Ele não precisa de recurso, de condição. Ela chegou aqui desesperada 3 horas da tarde. A tia dela. O filhinho de 2 aninhos foi hospitalizado. Fez uma cirurgia da apêndice. Com 2 aninhos. Passou mal, a cirurgia não correu nada bem. Foi entubado, foi para UTI. Passado algumas horas, o médico chamou ela e disse assim: mãe, tenho mais notícias para te dar. O caso dele é gravíssimo. E os órgãos deles estão paralisando. Ele não responde mais aos remédios. E nós temos só até o final da tarde para esperar. Senão a gente desliga o aparelho. A criança estava entrando em óbito. E a mãe veio correndo aqui, falou: pastor, me ajuda. Eu sentei com ela ali, demos as mãos, oramos juntos. Falei: Deus, eu sei que o senhor pode. Peguei a foto dele, coloquei a mão em cima da foto dele e comecei a orar e falar pela fé. Tudo que a gente faz é pela fé. E eu falei: olha, que os seus rins comecem a funcionar, seus pulmões, você comece, o seu sistema respiratório comece agora a funcionar. E comecei a orar com ela. E aí, uns 5, 6 minutos de oração, eu fui atender outra pessoa. E ela falou: pastor, eu vou chamar o Uber, eu vou lá para o hospital, vou ficar esperando. Eu falei: vai na fé, que Deus já fez o milagre. E claro que a gente fala porque a gente crê, mas a situação era gravíssima. E eu estava ali dentro, ali atendendo, de repente passou acho que uns 40 minutos, ela invadiu ali a sala, e ela disse: pastor, o médico me ligou, meu filho acordou, pastor. Ele acordou, pastor, está respirando. Falei com ela ontem, ela disse: pastor, já não está mais usando remédio, tiraram todos os medicamentos. Olha, amanhã ou segunda-feira a gente está de alta. Ia entrar, ia morrer, não tinha jeito. Mas nós cremos num Deus que ainda realiza sonhos. Diga glória a Deus. Ele ainda realiza sonhos, Ele ainda quer ver você realizar seus sonhos. Não existia cargo de governador, nunca houve naquela época. Existe até hoje. Porque criaram um cargo chamado cargo de governador para colocar José. O que não existe, Deus cria para que você tenha. O que não existe, Deus faz para fazer você ser honrado. O que não existe, Deus cria para fazer, provar que Ele é contigo. Oh, amém! Não existia cargo de governador, só existia Faraó, o rei, o senhor dos senhores. Ele mandava, ele prendia, ele matava, Mas quando José apareceu no Egito, criou-se um cargo. Porque Deus honra aqueles que não desistem, aqueles que perseveram, aqueles que não olham mais para trás. Ele podia ficar com raiva dos irmãos. Sabe o que aconteceu? 7 anos de fartura, 7 anos de prosperidade, colheram como nunca. José administrou tudo. Faraó disse assim, pegou o anel dele, o anel que ele carimbava quando era para prender alguém, quando era para soltar alguém, o anel que ele usava para decretos, para leis. Ele pega o anel e diz assim, toma aqui, agora você tem autoridade, agora você quem manda, agora você tem o controle. Sabe as coisas que você vinha perdendo o controle? Sabe sentimentos que vinham te escravizando, te dominando, coisas que vinham fazendo você sofrer? Hoje Deus está te dando poder para você vencer tudo isso. Amém?
Levanta as mãos assim, ó. Hoje Deus está te entregando o poder para você vencer tudo isso em nome de Jesus. Toma posse disso. Aquilo que te escravizava não vai mais te escravizar em nome de Jesus. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá. Aleluia. Você que agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. Aleluia! Levanta sua mão. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais. Faça como José, que esperou Deus agir e venceu. Amém. Através da fé. José esperou. Ele poderia lá na casa, ninguém estava vendo, estava longe do pai que amava ele, porque às vezes a gente vai ser tentado e vamos resolver não cair na tentação por causa da nossa reputação, por causa daquilo que a gente é. Outras vezes você vai ser tentado e você vai fugir da tentação, nem por causa de você, mas por causa de pessoas que você não quer decepcionar. Eu falei outro dia para minha esposa, nós temos 21 anos de casados, e eu quero até o meu último dia de casado com você, até a volta de Jesus, eu quero te impressionar. Eu não quero te decepcionar. Decepciono pouquinho, mas decepciono. Entristeço, mas não gostaria. Às vezes você não vai. Não é porque tem alguém filmando que você não vai fazer. É porque você não quer decepcionar pessoas que te amam. José foi assim. Ele poderia ter chutado o balde. Ele poderia ter falado, estou sozinho, meus irmãos não gostam de mim, me venderam e queriam me matar. Meu pai e minha mãe nem vieram atrás de mim. Estou aqui escravo, fui preso. Quer dizer, não tinha sido preso ainda. Estou aqui trabalhando de empregado, comendo na mão dos outros. Mas ele foi firme. Ele fugiu da aparência do mal. Ele foi para o presídio. Ele ficou lá dentro da cadeia. E ele deu bom exemplo. Não é o lugar que faz você. É você que faz o lugar. É porque eu estou no meio de gente que bebe. Eu estou no meio de gente que mente. E você tem que beber para poder agradar os outros. Eu tenho que mentir então para poder. Aliás, se tiver que fazer para agradar, então desagrada. Amém, igreja? É que eu estou no meio de uma empresa, pastor, que todo mundo para poder vender mais sempre inventa uma história, sempre arruma uma mentirinha. Então você está no lugar errado. Aliás, não é o lugar, né? É você que faz a diferença. José na cadeia foi verdadeiro, foi honesto, foi colocado como chefe dos presos. Quer dizer, quando o camarada quer, ele pode estar em qualquer lugar, ele vai fazer a diferença. Diga glória a Deus. Quando não quer, é igual o cara da história do caminhão de arroz, seu Silvino. Conhece, né? Só contava muito isso aí, né? O cara, quero morrer, não quero mais viver, não quero mais viver. Mas por que o Joãozinho quer morrer? Não, entrou num caixão e estava indo para o sepultamento. Não, mas o Joãozinho é gente boa, não deixa o cara morrer não. O que tem? O que ele diz? Não, que ninguém ajuda ele, que ninguém faz nada por ele. O seu João diz que não quer mais viver, porque não tem ninguém por ele. Um fazendeiro estava indo para a cidade entregar o arroz, 2 carretas de arroz. Aí falou assim, então fala para o seu João, que para ele viver, se ele sair do caixão, eu dou um caminhão de arroz para ele. Aí foram correndo contar para o seu João. Ô seu João, o fulano ali disse que te dá um caminhão de arroz para você não morrer. Ele vai te ajudar. Aí ele levantou a cabeça para fora do caixão e disse assim, mas esse arroz está com casca ou está sem casca? Deus vai realizar os seus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá.
Você que agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e vencer. Através da fé. Através da fé. Amém? Estou indo para a parte final já. Ali José fez a diferença. Nada nem ninguém frustrou os planos dele. A gente muitas vezes desiste muito fácil. E Deus não pode fazer aquilo que é para nós fazermos. Nós determinamos como e quando as coisas vão começar a andar, a mudar na nossa vida. A Bíblia diz, capítulo 43, Gênesis 43, pedi para abrir o 40, mas como eu peguei a história e resumi, eu acredito que você já entendeu até aqui. Quem honestamente entendeu até aqui, muito bom. A fome persistia gravíssima na terra, tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito. Disse o pai, aqui o pai de José falando com os filhos, irmãos de José: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E Judá respondeu fortemente, nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier comigo. Judá é o irmão de José, um dos. Aqui a situação estava terrível, pessoal. Aqui não tinha mais comida sequer, em lugar nenhum do mundo. Mas lá onde estava José, não faltava nada. Se Deus se estabelecer num lugar e você permanecer neste lugar, não vai faltar nada para você. O problema é que tem pessoas que elas não permanecem aonde Deus as estabelece. Ela vive pulando de galho em galho. Ela não é uma pessoa perseverante, persistente. Quem está comigo? Porque Deus estabeleceu José no Egito e ele permaneceu lá no Egito, fiel, firme no propósito. Naquele lugar houve prosperidade. Deus supriu as necessidades. Os celeiros estavam fartos. Mas quando passasse a fome, a Bíblia diz que enquanto havia fome, a família de José começou a vir para o Egito, sem saber que José estava vivo. Na cabeça dos irmãos, José estava de escravo, não tinha, nem existia mais. Jamais poderia imaginar que eles estavam comprando comida das mãos do irmão que eles tinham tentado matar. Jamais eles imaginavam que quem estava matando a fome deles era alguém que eles tentaram matar. Quem está comigo? Porque Deus é fiel. E o pai insistiu, os irmãos pegam então agora as coisas, com o pai e a mãe, e vão todos para o Egito. E José recebe. José se mostra para os irmãos: eu sou o cara que vocês tentaram matar, eu sou José. Não tem problema não. Estava o pai, estava a mãe, estava todos os irmãos, e José no palácio, como aquele sonho que ele teve. Deus não deu um sonho para ele humilhar as pessoas. O sonho não é para você humilhar ninguém. A realização do teu sonho, as tuas conquistas, não é para você pisar em ninguém. É para você ajudar pessoas. É para você sustentar pessoas. É para você alimentar pessoas. É para você alegrar pessoas. É para você levantar pessoas. Quem está entendendo? Mas eles foram, e faltava aí 5 anos para acabar a seca, porque eram 7 de fome. Então Deus determinou que a família de José fosse para o Egito, para ficar 5 anos e saísse de lá. Veja a diferença. Deus estabeleceu o povo de Israel no Egito por 5 anos, enquanto passasse a seca. Só que aí o povo começou a viver bem,
onde eu quero parar agora? O povo começou a viver bem, eles começaram a comer bem, eles começaram a dormir bem. Sabe o que eles fizeram? Se esqueceram de onde eles vieram. Se esqueceram que Deus disse: daqui 5 anos vocês têm que voltar para a terra de vocês, e eu vou alimentar vocês lá. E o povo de Israel fica por 430 anos no Egito. E vira escravo de Faraó. Aquele Faraó que respeitava José morreu. Nasceu outro Faraó que serviu no lugar dele. Pega todo o povo hebreu, povo de Israel, e bota de escravo. O diabo é estratégico. Se você não vigia, ele usa as coisas que Deus te dá para afastar você de Deus. Você pegou isso ou não? Fala assim, Satanás é estratégico. E ele usa as coisas que Deus me dá para me afastar de Deus. Tem muita gente assim. Agora estou trabalhando muito, pastor. De 15 em 15 pode ser que eu vá na igreja? Agora, pastor, estou cansado. Vou assistir só de casa, pastor. Não estou conseguindo, pastor. Eu ouço louvores e assisto no YouTube. Eu queria que acabasse tudo esse negócio de YouTube de novo. Mas enquanto não acaba, não vai acabar mesmo, só vai aumentar. Tem um monte de gente acomodada na fé. A gente agora vendo em casa, poderia estar aqui na igreja. E fez assim: meu Deus, parece que o pastor está me vendo. Poderia estar. Eu poderia estar. Fiquem todos em pé no seu lugar, por favor. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais. Olha, que 1000. Deixa eu só ler. Eu quero ler com vocês Atos 16, verso 14. Atos 16, verso 14. O José estava na prisão. E José não deixou a prisão ser motivo apenas de humilhação para ele, mas um lugar onde ele pôde se preparar para administrar o Egito todo. Diga glória a Deus. Alguns estudiosos dizem que José aprendeu a falar 40 dialetos dentro da prisão. Você acha que ele precisava ficar pensando em alguma coisa para o futuro, na situação que ele estava? Ele não tinha mais perspectiva para ele, pessoal. Ninguém esperava mais nada dele. Talvez ninguém espera mais nada de você. Mas José fez a diferença. Ele foi estudar dentro da prisão, foi aprender 40 dialetos, porque alguma coisa ele já sabia. Logo depois ele ia administrar o Egito, e todas as nações da terra iam até o Egito. Governadores, não existia governadores, reis, autoridades, chefes de estado iam procurar José para pedir ajuda. E José, na cadeia, aprendeu a falar 40 idiomas, 40 dialetos. Ele estava se preparando para administrar o que Deus ia dar para ele. Você está se preparando para administrar o que você quer de Deus? O tempo que você tira muitas vezes para coisas, desculpa, eu também às vezes faço isso e fico muito chateado. Tempo que a gente perde com coisas que não faz sentido. A gente pode usar aquele tempo para estar nos preparando para cuidar daquilo que Deus vai colocar nas nossas mãos. Invista em você. Se tem uma pessoa que tem que acreditar em você, essa pessoa é quem? É você mesmo. Se não acreditar em você, se você não investir em você, não espere isso dos outros. Porque se ninguém acreditar em você, se ninguém investir em você, mas você acredita, isso é o suficiente.
Como é que você tem usado os momentos difíceis para crescer e aprender? Ou tem usado os tempos difíceis para reclamar, murmurar e pensar que você nasceu para sofrer? A Bíblia diz, coloque aí por favor, Atos 16, é isso? 16, do 16 ao 34. Do 16, Atos 16, bota no 16. Chegou o 16, verso 16. Boa. Aconteceu que indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores. Eu quero só que você entenda que você ter visão, você ter dons, você ser sonhador, não quer dizer que com isso você tenha que lucrar apenas. O que Deus dá para você. Essa menina, todo mundo achava que ela tinha um dom, ela ficava adivinhando as coisas para as pessoas. E aí pegaram ela e ganhavam dinheiro com ela, porque ela ficava adivinhando as coisas das pessoas. O que Deus quer confiar nas suas mãos não é para que você se beneficie apenas. Se o que você pede para Deus é só para benefício seu, não conte com Deus. Mas se o que você quer da parte de Deus é para que você seja beneficiado e muitas outras pessoas através de você, pode ter certeza que esse sonho, esse projeto com Deus vai se sair bem. Amém? Ele não quer apenas abençoar você, Ele quer abençoar você, Ele quer abençoar através de você também. Ele quer que outras pessoas conheçam a glória dEle através da sua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Sonhe, sonhe, sonhe mesmo, porque Deus ainda realiza sonhos. Ele te deu o sonho, Ele te deu a condição para esse sonho ser realizado. Então vai lá e realiza. É o sonho de ser mãe? É o sonho de ser esposa amada? É o sonho de casar com um homem de Deus, ser feliz com uma mulher de Deus? Qual é o teu sonho? Eu quero começar a partir de hoje, fazer um propósito com vocês. De um dado momento no culto de domingo, eu quero começar a orar por você que tem sonhos. E talvez você já não tenha mais lutado pelo teu sonho. Talvez você não tenha ninguém que te ajude no teu sonho. Eu quero te ajudar, porque até aqui, de todos os meus sonhos que Deus me deu, todos eles têm se realizado. Eu posso orar por você, porque tem acontecido comigo.